Episódio 15 Edificadores do Reino. Palavra dada por Andy Tiplady no dia 31 de dezembro de 2018. Meu nome é Andy Tiplady. Faço parte do Ministério Bushfire, juntamente com minha esposa Heidi, em Sheffield, Grã-Bretanha. Quero dar boas-vindas independente do fuso horário em que estiver. Gostaria de compartilhar essa mensagem, pois creio que tem a ver com os edificadores. Não quero dizer da igreja, mas do reino. Nesse momento que vivemos, temos que voltar nossos pensamentos para o reino. Isso é vital. Quero compartilhar o livro de Daniel, capítulo 9. Esse capítulo é um dos mais vitais para nós hoje. Daniel estava vendo eventos acontecerem desde aqueles dias até o fim da era e a era vindoura. Em Apocalipse, João viu os últimos 7 anos. Em Daniel 9, 1 a 19, notamos que, se você quiser ver avivamento em tua terra, comece a clamar como Daniel fez, onde ele confessou os pecados do povo, inclusive os seus. Daniel reconheceu o tempo que estava vivendo. Nós também temos que reconhecer a estação em que vivemos. Ele se lembrou que Jeremias havia profetizado que o reino do norte e do sul entrariam em cativeiro. Daniel veio de Judá, reino do sul. Sabemos que ele foi levado com Nabucodonosor. Nabucodonosor rodeou Jerusalém e a levou no cativeiro. Daniel sabia que ficaria assim por 70 anos. No capítulo 9, vemos que ele sabia que os 70 anos estavam prestes a findar. Por que ficam no cativeiro por 70 anos? Em Levíticos 26, 33 a 35, lemos: E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados. Essa palavra, sábado, significa shemitas. Todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Os israelitas haviam sido instruídos a deixar a terra descansar, não plantar qualquer coisa a cada 7 anos. Hoje em dia sabemos que ela precisa ser restaurada e seus nutrientes voltarem ao solo. Sabemos que atualmente a terra não descansa. Aqui na Grã-Bretanha, vemos a terra ser ceifada anos após ano. Esse é um princípio dado por Deus para os israelitas e para nós também. Aqui os israelitas não obedeceram esse princípio. Portanto, por que 70 anos? Eles não haviam obedecido isso por 70 shemitas, ou seja, 70 sábados. 70 vezes 7 igual 490 anos. Eles deixaram de aplicar isso por 490 sábados, Shabbats. No entanto, durante os 77 shemitas que eles estavam no cativeiro, a terra de Israel pôde descansar e ser restaurada. Sabemos que Daniel estava orando a oração de Salomão e deveríamos estar orando também a favor de nossas cidades, nossa terra, a qual diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, nós temos que nos humilhar diante de Deus, orar e buscar minha face, e se voltarem de seus maus caminhos. Isto não é em relação ao mundo lá fora. Nós temos que voltar para ele. Eu ouvirei dos céus. Isso é tremendo que ele nos ouve. E eu perdoarei o seu pecado. Note que isso está no singular. E sararei sua terra. Nós precisamos de um mover de Deus. Onde quer que você esteja, nós precisamos do seu mover. A lei não pode fazer, nem a polícia, nem o exército. Somente o mover de Deus, através do Espírito Santo, poderá tocar nossas terras e sará-la. Esse é o ponto que devemos clamar. Estamos fazendo isso pela terra seca na Grã-Bretanha, para Isaías, conforme Isaías. Como revolvemos essa terra seca? Através de oração, nossa súplica diante do Senhor. Isso é fundamental. Ser edificadores do reino é crucial para o nosso tempo. Se quisermos ver avivamento, temos que estar orando. Temos que estar buscando a Deus, devemos estar clamando a Ele. Vemos no livro de Daniel, capítulos 1 a 19, que ele está fazendo a mesma coisa.
Ele está clamando por avivamento e para que o povo volte à terra. Bem no meio, algo que chamamos de o ápice da profecia. Ele disse que se fizer essas coisas corretamente, quero que foque nisso e aquilo, quero que você veja isso. Isso se chama ápice da profecia, principalmente no capítulo 11. Ele deu 133 profecias, pois ele disse que se entender isso corretamente, isso é o que eu quero que foque. Ele está falando sobre nossa era, na era que vivemos hoje. No verso 20, vemos o arcanjo Gabriel aparecer a Daniel. Verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Isso sempre me deixou pensativo. O que é o sacrifício da tarde? Fiz uma pesquisa e vi que isso também é conhecido como o sacrifício final. Nós sabemos que é o último sacrifício. Aqui Daniel está sendo bem profético, pois Jesus é o nosso sacrifício final. Se algo que devemos pregar é sobre o seu sangue, a cruz, é Jesus. É isso que o solo seco precisa. É ele quem devemos elevar. Gênesis 22, 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar O Senhor Proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu creio que o local geográfico onde isso estava ocorrendo foi o mesmo local onde Nosso Senhor se tornou o último sacrifício. Sabe quando o sacrifício final aconteceu no tempo de Daniel? Às 3 da tarde. Isso é tão profético. Daniel está nos dizendo que a que horas Jesus morreria como sacrifício final por nós. Sabemos que ele morreu naquela cruz no Calvário, fora de Jerusalém, creio que no local onde Abraão foi chamado para sacrificar seu filho. Mas ali o Cordeiro, Jesus, foi sacrificado às 3 da tarde. No hebraico, cada letra também é um número e palavra. Quando somamos as palavras 70 vezes 7, no hebraico, a palavra é Shaba. E sabe qual é o seu significado? Juramento e promessa. Em Daniel 9, Deus está dizendo, eu te prometo, faça um juramento que eu provei o sacrifício final. É incrível, não é? O arcanjo Gabriel também o chamou de amado. Na Bíblia, encontro somente duas pessoas chamadas de amado, Daniel e João, o apóstolo. Nós também somos chamados de amados, pois estamos nesse paradigma de casamento. Seja você a noiva ou amigos do noivo, nós estamos nesse paradigma de casamento. Nós somos seu amado porque ele morreu por nós. Através de seu sangue, fomos reconciliados com Deus, através da cruz, através de Jesus. Em Daniel 24, vemos duas coisas. Ele fala sobre a cidade, Jerusalém, e sobre o santíssimo lugar que é o templo. Sabemos que antes do Senhor voltar, duas coisas devem acontecer. Os judeus devem voltar à sua terra e deve haver um templo. Notamos isso quando lemos Daniel 9. Sabe que o povo judeu retornou à sua terra em 1948. No entanto, o templo ainda não foi construído. Essa parte é fundamental. Deus está dizendo algo aqui. Ele está nos falando alguma coisa. Estamos prestes a ver a restauração e reedificação do templo. Jerusalém foi restaurada. Vimos isso em 1967, onde houve guerra e Jerusalém estava prestes a ser restaurada. E Daniel 25, lhe lemos que haverá 69 semanas onde o Messias será removido. Isso significa que Jesus está voltando, que na 69ª semana o Messias será morto. É incrível, não é? Vemos que tudo havia sido profetizado em Isaías 53. Daniel está falando a mesma coisa. Verso 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações.
Aqui Daniel está nos dizendo sobre o povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo. Quem são as pessoas que destruíram o templo? Sabemos que em 70 depois de Cristo, sob o comando do general Titus, o templo foi destruído. Algo interessante é que seu exército era feito de auxiliares e a maioria deles não eram cidadãos de Roma, mas de Síria. Apesar disso, eles se alistaram no exército romano. Aqui Daniel está nos dizendo que o povo do príncipe vindouro viria do Império Romano. No entanto, não creio que é o Império Romano ocidental, mas o oriental, pois esse sobreviveu e ocidental por mais de 1000 anos. Sabemos que Constantino edificou uma cidade chamada Constantinopla, que se localiza na Turquia. Exceto Israel, onde vemos atualmente os problemas acontecerem no Oriente Médio: Síria, Turquia e Irã. Quais são os grandes nomes envolvidos nisso? Rússia. Gostaria de falar porque Rússia está envolvida com Síria, alinhando-se com Irã e Turquia. Por quê? Falaremos sobre isso em outra oportunidade. Quanto ao povo do príncipe vindouro, sabemos que esse príncipe virá do Império Romano, mas creio que será do Império Romano Oriental, próximo da Turquia, pois ele também é chamado de assírio. Pesquise de onde os assírios vêm. Portanto, lembremos-nos que procedem da parte oriental. No verso 29, vemos que o anticristo confirmará uma aliança que já foi feita. Basicamente, ele coloca seu selo de aprovação, mas a palavra diz que ele confirmará sua aliança por uma semana. Dentre as 70 semanas, essa é a semana que está faltando no livro de Daniel, que simboliza os últimos 7 anos, pois 7 dias são como 7 anos. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele está dizendo que no meio dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo cessará os sacrifícios e ofertas. Eu creio que ali será o início da grande tribulação. Ele irá contra Israel, terá o seu exército e um governo mundial que já existirá, e ele virá contra nós. Nós não seremos removidos disso. 3 anos e meio, irmãos. Daniel fala claramente sobre tempo, 2 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias, no livro de Daniel e Apocalipse. Eles coincidem completamente. Creio que no meio da semana, nos últimos 7 anos, creio que entraremos na grande tribulação. Segundo Daniel 9, sabemos que tudo isso começou com uma proclamação de um líder de uma nação poderosa. O que isso tem a ver conosco? Sabemos que Ciro havia feito uma proclamação para o povo retornar. A Bíblia não fala claramente quando ela foi feita, mas sabemos que ocorreu cerca de 538 a 537 a.C. Não sabemos quando Neemias retornou, mas sabemos que a proclamação foi feita para voltar para restaurar os muros do templo e não para Jerusalém. Tenha isso em mente. Ele foi chamado para restaurar o templo, mas não a cidade de Jerusalém. Sabemos que se isso está apontando para Jesus, lembra-se dos 490 anos mencionados anteriormente? Os 70 vezes 7 igual 490 no livro de Daniel? Isso está apontando para Jesus. Se olharmos a data de 473 a.C., adicionamos 490 anos, chegamos a cerca de 46, 47 anos antes de Cristo. Portanto, essa proclamação não está apontando para Jesus. Portanto, qual proclamação fez isso? Sabemos que Dario também fez uma proclamação, mas sabemos que não era a respeito da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é o relógio de Deus. Há um livro ótimo sobre esse tópico, escrito por David Flynn, o original em inglês Temple at the Center of Time. Quando Dario fez essa proclamação, Zerubabel voltou. Isso se referiu ao templo. Portanto, estamos buscando outra proclamação que fala sobre a cidade de Jerusalém. Vamos buscar mais fundo. Sabe o que eu encontrei?